amigos aqui do canal Guardei a Fé. Estamos trazendo aqui para o canal mais um vídeo e estamos em mais um Guardei a Fé Responde. E a pergunta de hoje é a seguinte: a cobra falou mesmo com Eva? Na Bíblia existem dois momentos onde relata um animal falando: a jumenta de Balaão e a serpente do Éden. Esses relatos levam muitos a acreditar que no passado os animais falavam, mas outros discordam. Vejamos o versículo. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando montado na sua jumenta, e dois de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho, mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um e outro lado. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, coseu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancastes já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: por que zombaste de mim? Tivera eu uma espada na mão, e agora te mataria. Replicou-lhe a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão. Ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estava neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou-se o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Se observarmos bem esse versículo, ele não mostra Balaão ficando surpreso ao ver sua jumenta falando. Pelo contrário, ele conversou com ela. A mesma coisa aconteceu com Eva, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável
para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se na presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Também neste versículo não vemos Eva surpresa em falar com a serpente. É como se fosse algo natural, tanto para Eva falar com a serpente quanto para Balaão ao falar com a jumenta. São esses detalhes que reforçam muitos a crer que os animais no passado falavam, mas não acreditamos nisso. Se isso fosse verdade, a Bíblia mostraria mais relatos de animais falando em outras ocasiões, e isso não acontece. Muitos acreditam que apenas os jumentos tinham esse poder para falar, e isso também é mentira. Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento, e a Bíblia não mostra relatos do jumento falando. Nesses dois casos citados, o de Balaão e o de Eva, vemos duas forças espirituais por trás. Na jumenta de Balaão era o anjo do Senhor falando, por meio dela, e não ela falando por conta própria. E com a serpente aconteceu a mesma coisa. Era Satanás falando, e não a serpente por vontade própria. O fato de Balaão e Eva não ficarem surpresos em verem animais falando não pode ser a base para afirmar que era normal os animais falarem. Lembrando que Balaão estava possuído por uma raiva e Eva de uma curiosidade que a serpente fez brotar dentro dela. Quem sabe esses sentimentos que estavam acesos dentro deles foi o que não deixaram eles surpresos com o que estava acontecendo. Quantas vezes nós, seres humanos, estamos com a mente tão ocupada com outras coisas que fazemos coisas ou tomamos determinadas atitudes que na hora não percebemos, mas quando paramos para pensar, acabamos ficando surpresos com o que falamos ou fizemos. Isso é apenas uma hipótese sobre o que poderia ter acontecido com Balaão e Eva. É improvável que Adão e Eva tinham a mesma perspectiva que temos sobre os animais. Em nossa era, sabemos por experiência que os animais são incapazes de se expressar no mesmo nível que os seres humanos. Adão e Eva não tiveram uma infância ou outros seres humanos de quem aprender, levando em conta que eles provavelmente tinham apenas poucos dias de vida. Não teria sido irracional acreditar que pelo menos alguns dos animais eram capazes de falar. Também é possível que este não era o primeiro animal falante que Adão e Eva tinham encontrado. Talvez Satanás, ou até mesmo o próprio Deus, tinha usado animais para se comunicar com Adão e Eva antes. Há tão poucos detalhes fornecidos na narrativa e muito é deixado para especulação e presunção. Como já foi dito, poucos detalhes a Bíblia mostra sobre se os animais falavam por vontade própria ou não, mas sabemos que por trás desses relatos bíblicos da jumenta de Balaão e da serpente do Éden, que foram duas forças espirituais por trás, o anjo do Senhor e Satanás. Mas fica uma pergunta: Satanás tem todo esse poder? Não podemos esquecer o que a Bíblia relata, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Se você tem alguma opinião sobre esse assunto,
deixe a sua opinião nos comentários. Se você tem alguma dúvida ou se você tem alguma pergunta e deseja que nós façamos um vídeo respondendo, envie para o e-mail que está na descrição desse vídeo. Se não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Até o próximo vídeo.